Vamos retomar a conversa e o debate aqui do nosso quintal? Vamos olhar, para a nossa casinha e para tudo que precisa ser ajustado aqui. A gente está debatendo também o fato de o Congresso querer delimitar de alguma forma a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal quando falamos em decisões monocráticas e também pedido de vistas em relação a alguns processos. Como é que vocês veem essa proposta que promete avançar, porque o Senado está bem querendo passar um recado urgente para o Supremo Tribunal Federal, hein, Gustavo Segré? Tá sem áudio. Aperta o microfoninho aí, libera teu microfone aí. Agora sim. Vai lá. Estava dizendo que há muito tempo que o Senado está querendo passar esse recado, porque há muito tempo o STF está colocando pautas que deveriam ser legislativas. Eu me permito insistir em que isso é mais uma determinação de forças, um estabelecimento de saber aonde que termina o estágio de um e começa o estágio do outro, para ninguém pisar naquela questão que possa ser preocupante, aquele calo que pode machucar alguém, que pode causar dor. Então é melhor saber as limitações de cada um. E eu acho que o STF está contando com que, mesmo que a pauta possa passar no Senado, Arthur Lira possa fazer ou uma demora para o tratamento ou uma alteração no texto também. É a minha sensação. Bom, o presidente da República ainda não deu qualquer sinalização sobre essa proposta, sobre o que pensa ou não, mas alguns aliados já indicam que o governo seria contra essa possibilidade, Luiz Felipe Dávila. O governo não vai entrar nessa, o governo vai ficar longe, assistindo da arquibancada. O problema é do legislativo, nessa hora vai deixar o legislativo se... Agora, o Segré colocou uma coisa importante, eu acho que a medida passa no Senado Federal, mas não sei qual é o senso de urgência que Arthur Lira dará na Câmara, e isso pode sim afetar essas decisões. Mas o ponto é que decisões monocráticas vêm criando enorme desconforto no poder legislativo e na sociedade. E essa mudança de atitude para tentar fazer a Corte Constitucional, o STF voltar a ser uma Corte Constitucional, é algo muito importante. Nós estamos assistindo no Brasil, infelizmente, um crescer da insegurança jurídica por causa desta debilidade do Estado Democrático de Direito, que é a interpretação das leis. Acabamos de falar aqui outro dia sobre as cobranças retroativas, decisões do Supremo Tribunal Federal com questões tributárias. Então, isso tudo coloca em risco o Estado de Direito, a confiança nas leis, nas regras do jogo. É a aflição que os investidores têm de que as regras podem mudar ao longo do jogo. E isso é muito ruim para um país que precisa desesperadamente atrair investimento externo para fazer a economia voltar a crescer. Pessoal da rádio, tá de volta. Que bom tê-los aqui, unidos em todas as plataformas. Já vou aproveitar e mandar um abraço para o João Alcova Assis, que está nos assistindo também ao vivo. Muito obrigado pela companhia todos os dias, viu? Fábio Piperno, a gente está falando de Centrão e também de oposição unidos para tentar passar esse projeto, e limitar de alguma maneira a atuação do Supremo Tribunal Federal. Você já mencionou aqui que você não concorda também com decisões monocráticas, principalmente em temas muito críticos. Mas como você vê o Congresso metendo a mão nesse assunto? Veja, aqui no Brasil a gente tem uma tradição ruim, tanto do STF quanto do Congresso querer se envolver nesse espaço, que deveria ser circunscrito à Suprema Corte. O Dávila cita, e a gente concordou nisso ontem, essa questão, por exemplo, de decisões tributárias retroativas. Isso é muito ruim. E agora, isso no Brasil, infelizmente, não é de hoje, até porque o Brasil, lá atrás, teve muitos planos de estabilização da moeda, planos de estabilização econômica, e que deixaram rebarbas que depois tiveram que ser resolvidas pelo Congresso. Então, a gente viu, por exemplo, plano cruzado, plano Collor, plano não sei o quê, um monte de planos e que anos depois acabaram provocando decisões do Congresso envolvendo bilhões de reais. Então, em relação, por exemplo, às ofensivas que o Congresso em algum momento fez ao STF, eu me recordo, por exemplo, da PEC da Bengala. Eu já falei dela aqui, mudando aí o tempo de atividade
dos ministros, de 70 para 75 anos. Aí depois, a deputada Bia Kicis queria revogar isso, baixar para 70, e também já discutimos aqui a intenção disso. Agora, vejam, ontem, por exemplo, o ministro André Mendonça, de forma monocrática, tomou uma decisão encerrando um processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E em relação ao que ele fez, eu não apenas concordo, como eu acho que, para esse tipo de ação, a decisão monocrática ela tem que ser mantida, porque é algo que interessa unicamente uma pessoa. É uma decisão que vai atingir alguém lá individualmente, ponto final. É diferente daquela do Toffoli, que a gente debateu aqui, vai provocar um tsunami, né? Sobre os acordos de leniência. Exatamente. Então, eu sou a favor de que esse tipo de decisão monocrática. Enfim, monocrática, como houve no caso do Toffoli, ela não possa se repetir. Agora, enfim, decisões como a de ontem do André Mendonça, aí sim que diz respeito unicamente a uma pessoa. Alan Gani, como é que você vê essa questão das decisões monocráticas? Você concorda com o Fábio Piperno que, por exemplo, para uma ação como a do Jair Bolsonaro, que vai impactar apenas uma pessoa, ou poderia impactá-lo apenas, uma decisão monocrática seria válida. Agora, para outras questões também, elas seriam inválidas justamente quando mexem, por exemplo, com os acordos de leniência que foram assinados pela Odebrecht, que podem alterar tudo aquilo que em algum momento significou o combate à corrupção aqui no país. Eu vou concordar com o Piperno, e foi até curioso, porque ele citou o caso da Odebrecht, seria exatamente o meu exemplo. Olha só, esses acordos de leniência da Odebrecht envolveram a Polícia Federal, o Ministério Público, juízes ou desembargadores, de certa forma, envolveu também instituições nos Estados Unidos, a SEC, que é a CVM deles, a Polícia Federal Norte-Americana, o FBI. Então, olha a quantidade de instituições que foram envolvidas, fora toda a movimentação financeira, então também envolveu o sistema financeiro nacional. E, de repente, vem um único ministro do Supremo Tribunal Federal, na canetada, anula tudo isso, Evandro. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, porque, em termos práticos, a gente está falando que o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, dos juízes, da imprensa, de instituições financeiras envolvidas, da própria Odebrecht, do FBI e da SEC foram anulados por uma única decisão. Então, isso mostra a aberração das decisões monocráticas do Supremo. Isso tem que ser revisto. Agora, eu concordo com o Piperno. Em alguns casos, seria um desperdício de recurso. É claro que dá para decidir monocraticamente em alguns casos específicos. Mas, nesse caso, seria um absurdo e um contrassenso. Agora, Dávila, a expectativa é de que esse projeto seja aprovado, embora haja algumas divergências, principalmente de integrantes da base governista, como Randolfo Rodrigues. É verdade, mas eu acho que tem que ser aprovado. O Brasil, o Piperno citou um caso aí que justificaria uma decisão monocrática. Eu acho que não pode ter. Por quê? Porque o Brasil é o país das excepcionalidades. Aí você cria uma regra de exceção e essa regra é mal usada. O problema da reforma tributária, o que é? Excepcionalidades, regimes especiais. O problema do Supremo, o que é? Excepcionalidade. Então, nós temos de parar com esse excesso de excepcionalidade. Precisa ter uma regra que vale para todo mundo. Então, o que a Suprema Corte tem que fazer, como uma corte constitucional, é parar de aceitar que todos os casos precisa a opinião da Suprema Corte e para focar naquelas questões que são realmente fundamentais. Esse é o papel da Suprema Corte. Está errada a postura de alguns membros da Suprema Corte que acha que todo caso que chega na Suprema Corte, a Suprema Corte tem que se manifestar. Não é verdade. Isso não está escrito em nenhum lugar na Constituição. Então, quem tem que fazer essa escolha seletiva dos casos é a Suprema Corte. E a Suprema Corte, por ser uma
Corte Constitucional precisa sempre se manifestar como um colegiado. E nesse caso a gente menciona também os partidos, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é sempre provocado. Isso. E aí, nesse caso, são ações que qualquer partido move e que o Supremo Tribunal Federal precisa decidir. Muitas vezes de temas que nem precisariam passar pela Suprema Corte. Exatamente. Tem que, de alguma maneira, limitar também esse ativismo judicial que parte principalmente do senador Randolfo Rodrigues, né? Que acaba sendo uma linha auxiliar do governo. É o terceiro turno. É o terceiro turno o tempo inteiro. Então, veja, é claro que o Poder Executivo, pelo menos na atual circunstância e na atual composição do Supremo Tribunal Federal, não vai querer se meter nessa questão. Por quê? Porque ele é beneficiado. Ele não faz o serviço sujo, porque ele tem lá o senador, né, a linha auxiliar, que faz esse serviço, aciona o Supremo Tribunal Federal, o governo não se mete e anula decisões muito importantes do Congresso, como marco temporal. Não estou falando que o caso aí foi acionado pelo Randolfo Rodrigues, apenas a título de exemplo, mas o marco temporal, o imposto sindical, inclusive o próprio presidente Lula é presidente por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não sou eu que estou dizendo isso, inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes disse isso publicamente recentemente nas redes sociais. Uma decisão que, aliás, foi tomada por uma das turmas. Tudo bem, não foi monocraticamente, mas o que eu estou querendo dizer, Piperno, é que o Poder Executivo, atualmente a presidência, tem sido beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal. Marco temporal vai ao encontro do Poder Executivo. Imposto sindical vai ao encontro do Poder Executivo. Revisão das questões tributárias para o passado vai ao encontro do Poder Executivo, porque está arrecadando mais. A questão do marco temporal, que sempre serve como exemplo, o que o STF fez não muda nada os interesses do Poder Executivo, até porque o próprio presidente da República já vetou um pedaço da lei. Pessoal, o Congresso pode agora derrubar. E eu quero também passar aqui a fala para o Gustavo Segré, que já está com a mão levantada há um tempo, justamente nesse tema. Fala, Segré. Eu fico me perguntando, o que aconteceria, o que diria simpatizantes da esquerda se um ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer seja, mas pode ser André Mendonça ou qualquer um dos ministros, determina que a resolução de inegibilidade do Bolsonaro está errada e monocraticamente anula. O que falariam? Alguém quer responder? Por favor. Mas esse assunto, ele não vai ser decidido monocraticamente, até porque é o seguinte, a ação ela foi esgotada no TSE, aí o ex-presidente pode recorrer ao STF e muito provavelmente a presidente do STF vai solicitar que isso seja decidido em plenário. Quer contra-argumentar, Segré? Claro, mas então qual é a diferença? Por que, por exemplo, o ministro como Toffoli deu uma canetada, anulou uma leniência e o outro não é válido? Por isso que precisa ter, não digo que um seja certo e outro errado, estou dizendo que apenas as regras de jogo têm que ser claras para todo mundo. Sim. Senão temos alguma coisa que está furando. É como vamos andando e fica sempre essa sensação de dizer, pô, de um lado pode tudo, do outro lado não pode nada. Monocrático é só para um, plenário é só para o outro. Soa ruim, dá a sensação de que o princípio de isonomia não aplica em todos os lados da justiça. Isso também te incomoda, Davi? Exatamente, eu concordo com o Segré. Por isso que tem que ser uma regra única, não tem que ficar inventando regra. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem o que é o absurdo hoje que acontece. 54%, vou repetir, gente, 54% das ações do Supremo Tribunal Federal tem a ver com questões trabalhistas. Veja só que interessante. Por que tem a ver com questão trabalhista? Porque a Justiça do Trabalho não está cumprindo a reforma trabalhista. E aí fica bombardeando o Supremo com essas questões. O que o Supremo devia pegar? Olha, pode acabar com 50% das ações. Reúne essas ações em categorias, tem uma decisão do colegiado e acaba com isso. Você vai se livrar de metade dos processos no Supremo, porque tem a ver com o não cumprimento da lei pela Justiça Trabalhista. É um negócio totalmente absurdo. Então, o Congresso tem
O Congresso não. O Judiciário, a Suprema Corte, tem que se manifestar em casos para deixar claro qual é a regra constitucional. Não precisava ter metade das ações trabalhistas terminando no Supremo. O que precisava é o Supremo se manifestar claramente sobre as regras para não deixar que outras ações cheguem ao Supremo, porque aquilo é a tal da súmula vinculante. Já está decidido, tem que fazer cumprir. Então, é isso o papel de uma Corte Constitucional. Piperno, tenho 2 minutinhos aí pela frente, eu vi que você queria argumentar. 30 segundos eu quero corrigir uma informação que eu dei para o Segre. Claro. Na verdade é o seguinte, se o ex-presidente Bolsonaro recorrer, então, ao Supremo por conta do processo que se esgotou nas cortes eleitorais, o processo vai ser sorteado e vai cair lá para algum determinado ministro. Não é que alguém entrega para esse ministro. Há um sorteio, aí esse ministro vai pegar esse processo e falar, bom, eu prefiro que seja resolvido dentro da minha turma ou por todo o plenário. Aí sim, o presidente do STF vai, enfim, determinar quando isso vai a julgamento. Sim, quando vai na pauta, né? Fala, Gani. Tem um argumento que me incomoda bastante para justificar o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, é que assim, o Congresso não legisla essa questão. Mas às vezes o Congresso não legisla determinada questão porque não é de interesse da sociedade. Vamos pegar o caso do aborto. Não é de interesse da sociedade legislar a questão do aborto. É interesse de uma minoria progressista, 10% lá, de esquerdistas barulhentos. Aí eles fazem tanto barulho que parece que isso é um interesse da sociedade. Mas não é interesse da sociedade. Então, o não julgamento pelo Congresso Nacional também é válido. Quem tem que fazer pressão no Congresso Nacional é a população. Se é de interesse, é a população que cobre o seu deputado, o seu senador. Agora, não pode ir para o tapetão, né, e toda hora acionar o Supremo Tribunal Federal anulando decisões do Congresso. Piperno, tenho 20 segundos aí, eu vi que você reagiu. Porque isso não é tapetão. Não é, não. Claro que é, Piperno. O Supremo todo anula tudo na caneta, faz tudo, legisla sobre aborto, droga, marco temporal. E para que serve o Congresso, então? Imagina, por exemplo, se lá nos Estados Unidos, em 1970... Aí, você está pegando um caso. Puxa vida, olha, isso não é uma matéria para a Suprema Corte. Isso é uma exceção. No Brasil é a regra.